irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, amém. É com muita alegria que eu tenho o prazer de dizer que sirvo a Jesus com vocês. Amém, amém. Estamos numa peleja de transição. E toda transição gera suas dificuldades emocionais, físicas, de capacidade mesmo, de tudo. Então, todos nós estamos num processo de transição, porque a vida no reino é isso. Amém? É transição. Existe uma história. Tá bom, Larissa, o áudio? Ok. Existe, se puder, baixa um pouquinho o negocinho dele aí. Olha aí, ó. O que acontece? Existe uma fala chamada Kaizen. Diga assim, Kaizen. O Japão foi destruído praticamente. Estou falando de Mururo, de Nagasaki, de Hiroshima. E pouco tempo depois eles se reconstruíram e hoje são uma grande potência mundial. E quem não sabe, eles têm uma filosofia chamada Kaizen. Diga de novo, Kaizen. Kaizen é hoje, pessoal, amém ou não amém? Acabou a brincadeira já, amém? É hoje, diga assim, Kaizen. Hoje melhor do que ontem, repita. E amanhã melhor do que hoje. Vê como isso é inspirado na fé, na palavra de Deus. A palavra de Deus é assim, é de glória em glória. Você não pode ser um crente hoje e amanhã ser pior do que hoje. Não faz sentido um negócio desse. Hoje eu sou crente, amanhã eu sou um pouquinho crente melhor. Aí vai sendo lavado pela palavra constantemente. Amém ou não amém? Então estamos aqui hoje para estar em treinamento. Não é culto, mas é treinamento. Sendo assim... Alguém está ouvindo o quê? Hã? Não, mas tem que baixar. Não tem outra possibilidade, é baixar. Então o que acontece? Nós precisamos entender que o treinamento tem que ser intencional, muito mais do que a execução. Você não pode querer ir para a guerra, para lá na guerra aprender a guerrear, não. Você tem que estar treinado como se fosse em estado de guerra. Para quando você estiver na guerra, você está pronto para executar as ferramentas que estão em suas mãos. Amém ou não amém? Só que nós somos as ferramentas na mão de Deus. Quem é a ferramenta na mão de Deus aqui? Amém. Tudo bem que às vezes nós temos um problema de quê? De saber que tipo de ferramenta nós somos. Quantos de nós somos alicate? Eu pergunto aqui, quem aqui... Eu vou confessar, meus irmãos. Eu tô virando um homem de verdade agora, viu? Porque com 41 anos, pela primeira vez, eu tenho uma caixa de ferramenta. Eu nunca tive na minha vida uma caixa de ferramenta. Eu tenho que confessar que isso é uma vergonha, mas é verdade, né, amor? Hoje eu tenho um monte de ferramenta que eu nunca tive. Tem vergonha na cara. E quantas vezes eu tive que bater um prego com um alicate? Alguém aqui já bateu um prego com alicate? Levanta a mão. Né? Gelo com alicate, quebra-quebra. Aí eu pergunto, o prego, ele bate, ele entra, sim ou não? Mas não é a ferramenta adequada. Quem aqui, por exemplo, feito eu a vida inteira, tive que desparafusar parafuso com faca? Quem já quebrou a ponta de alguma faca? Não é? Agora pergunta, abriu ou não abriu? Por quê? É uma ferramenta, não é apropriada, não é feita para isso, mas dá para fazer. Assim somos nós. Às vezes nós somos um alicate e queremos ser martelo. Às vezes a gente é uma faca e está querendo ser chave de fenda. Quando você entra num processo de treinamento, você vai se descobrindo, vai se desenvolvendo, vai se percebendo e sabendo que Deus não fez você errado. O alicate tem sua função, o martelo tem sua função, faca tem sua função, chave de fenda tem sua função. Nós, como ferramentas na mão de Deus, somos feitos para algo específico. Mas, às vezes, nós somos usados para aquilo que é preciso, mesmo que a gente não esteja tão preparado para isso. Amém ou não amém? Então, o treinamento vai nos desenvolver para fazer com que a gente faça, se perceba e saiba para que nós fomos chamados, o que Deus espera de nós, mas que, como eu, por exemplo, eu não sou músico, mas de vez em quando eu toco. Quem já viu isso? Né? Tem gente aqui que nem é pregador, mas de vez ali dá uma palavra e prega alguma coisa. Amém ou não amém? Todos fomos chamados para ir. Nem todos fomos chamados para sermos pregadores, mas todos fomos chamados para pregar. E pregar e ser pregador são duas coisas diferentes. Amém ou não amém? Sendo assim, parabéns por vocês estarem aqui. Nós começamos hoje treinamento, até semana passada, onde nós tivemos a apresentação da nossa visão. Vamos fazer de novo outras vezes. Vou gravar aquilo porque vai ser para sempre. Mas hoje a gente começa treinamento.
trazendo o primeiro treinamento para nós, é um treinamento que tem me impactado, que sai deste livro aqui, do pastor Abe Uber. Purê de batata. Parece brincadeira, né? Mas vocês não têm noção da profundidade disso aqui. E eu vou compartilhar com vocês. E não estamos apressados. Alguém está apressado para ter várias células na igreja? Não. Estamos apressados para nos preparar. Então, conforme a gente for fazendo treinamento, a gente vai vendo o que vai fazendo, amém ou não amém? Mas quando começarmos, vamos começar sabendo o que temos que fazer e como fazer. Eu e a Rayane estavam falando sobre a importância de nós dois como líderes, e você, líder de si mesmo, de alguma coisa que Deus coloca em sua mão, da importância de saber o porquê. Diga assim, comece pelo porquê. Se você sabe o porquê, depois você descobre o como. Tudo na vida da gente tem que ter primeiro saber o porquê. Por que você faz, por que você está fazendo, por que você ama, por quê. Tudo é pelo porquê. Então nós, como líderes da igreja, sabemos o porquê estamos fazendo o que estamos fazendo. Como? A gente está aprendendo. Quem está entendendo, diz amém? Amém. Glória, glória, glória. Você pode dizer assim, o amado, a duas pessoas, você diz assim, se prepara para virar purê de batata. Para duas pessoas, diga aí. O Elton se prepara para virar purê de batata, viu? Se prepara. Alguém está dizendo que o Elton vai ser um grande purê. Podem sentar, meus amores. Meus amores, sejam bem-vindos ao nosso primeiro treinamento Convergência de Líderes. Amém? Diga assim, eu sou líder. Eu sou líder. Você é líder. Não aceite que você não é líder. Não aceite que você não tem condições. Amém? Quem diz que você não tem condição é o cão. Mas você não vive do que o cão diz. Você vive do que a palavra de Deus diz a você. Amém ou amém? Versículo base para nós é ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. E a nossa mensagem hoje, o tema é de batata a purê, a formação de líderes na visão ID. Diga assim, visão ID. O objetivo desse treinamento é mostrar, através da analogia real do purê de batata, como Deus prepara, transforma e une pessoas comuns para liderar, cuidar, multiplicar vidas no corpo de Cristo, com base na visão ID. Diga assim, ID. Integrar, desenvolver e enviar. A ilustração ela é clara. Eu quero fazer a pergunta que está para vocês aí. Você já viu alguma batata virar purê sozinho? Quem já viu isso? De repente você foi procurar a batata lá na negócio de fruta de verdura. Mas cadê a batata? Quando você olhou, estava em cima do balcão, já um purê pronto. Já viu isso? Não tem. E será que basta estar no mesmo saco para se tornar um purê? Sim ou não? Está lá, um saco de batata cheio de batata. Eu pergunto, só porque são batatas que estão juntas, se torna um purê de batata? Pois é. Eu quero fazer de forma simples, mas que, varões, eu não faço isso com mulheres, né? Fazer isso com homem, né? Eu não vou jogar, por acaso eu não vou jogar para Heitor. Vocês acreditam que as batatas deram certinho para cada homem? Diante de Deus. Olha o mistério. Escuta aí. Presta atenção. Varões, bora aprender. Batata é bom, sim ou não? Sim. Dá uma mordida nela aí agora. Sim? Isso. Bora, varões. Morda a batatinha. Morda aí. Ei. Eu pergunto, é saudável, é batata, a batata é de Deus, sim ou não? Foi plantada por um homem, mas quem deu o crescimento foi Deus, sim ou não? Mas eu pergunto, está pronta para ser comida? Agora lembre que eu estou falando de mim e de você, amém? Batata, quem aqui é batata? Pois é. Estamos aqui para juntos nós nos tornarmos purê de batata. Agora, mulheres e homens, cada um passa o seu dedinho aqui, rapidinho. Rápido. Rapidinho. Quem está em jejum não, viu? Vai passando, eu sei. E não vê.
Uma delícia. Vai passando. Pessoal, ó, escute. Para quem não experimentou a batata e come um pouquinho de purê, isso é purê, tá bom. Mas para quem experimentou a batata e viu a porcaria que é comer uma batata crua, quando come purê, quer nem saber como é que tá o tempero. Tá uma delícia comparado com a batata. É assim, não é? E por sinal, amor, foi tudo que fez, foi? Tá uma delícia. Ei, batatas no mesmo saco são apenas batatas agrupadas, mas só se tornam purê depois de passarem por um processo. Ei, quem está começando a entender o que a gente vai falar aqui hoje? Não, todo mundo aqui já é batata, glória a Deus por isso. Mas nós estamos nos colocando na posição de nos colocarmos na mão daquele que pode nos fazer um purê de batata. Só que esse purê de batata não é feito apenas de uma batata. Texto base, primeira etapa do purê de batata. O chamado da batata. Diga, tchê. É o chamado, tchê. Aí, ó. Texto base, não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Você não está aqui porque você quis. Você está aqui porque Deus quis e lhe chamou. Amém ou não amém? Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando que o Senhor te chamou para algo. Estou chamando... O texto continua. Não foi você que escolheu, não fui eu que escolhi, não você que me escolheu, fui eu que escolhi a vós. E eu vos nomeei para que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que, ou seja, com o objetivo de. Você tem um objetivo, Deus tem um plano através da sua vida para a vida de outros. Amém ou não amém? A sua vida é plano de Deus e a sua vida é para realizar plano de Deus na vida de outros. Porém, a batata é colhida do campo, como nós. Jesus falou, os campos estão brancos, sim ou não? Fomos tirados do mundo e chamados por Deus. Mas olha como a gente vem aí, cheio de sujeira. E tem alguns que ainda continuam com muita sujeira. Mas é assim. Por isso que eu não tenho direito de tirar ninguém da igreja. De expulsar ninguém, de dizer, não, esse cara não sabe. Não, ele está aqui para ser lavado pela palavra que vai ser pregada. Meu nome. A Bíblia diz que o Senhor é que vai, os anjos lá que vão fazer aquela seleção. Não é assim? Então, a batata, pessoal, tem muito texto, não se faz isso em slides. Mas assim como vocês, eu estou aprendendo. Sabe o que é tirar de livro para poder preparar um treinamento para vocês? E esse texto é importante que eu leia. Não estamos apressados, vamos aqui aprendermos juntos. Amém ou não amém? A batata é colhida do campo. No campo, as batatas estão escondidas sob a terra, misturadas à sujeira, presas ao chão. Essa imagem repreendíamos antes de Cristo nos alcançar. Quem se vê assim? Irmão, a gente estava lá, preso no mundo. Exemplo, como Deus chamou Moisés do deserto, Davi do campo, Pedro da pesca e Paulo do sistema religioso, ninguém foi chamado no palco, mas no chão. Ninguém aqui foi chamado por Deus, ninguém aqui foi escolhido por Deus, porque era bom e estava lá em cima desse, gostei desse cara, esse cara é bom. Não, ele chamou todo mundo da merda. E a palavra na Bíblia é essa mesmo. Do estrumo, do monturo. Não é assim que a Bíblia diz? Charco de lodo, e quer dizer que botou a mão lá dentro, como numa lavagem, e puxou você de dentro. Então, não se compare com ninguém, porque não tem ninguém melhor do que você. Todos saíram da merda como eu e você. Amém ou não amém? Cheira assim, teu irmão, cheira. Vê se tem cheirinho de merda ainda, vê se tem cheirinho ainda aí. E um pouquinho. Eu tô só alinhando, irmão. Entenda. Porque senão você fica achando que o pastor não tem ninguém melhor. Tô só alinhando. É todo mundo saindo da lama, para não dizer merda de novo. Amém ou não amém? Todo mundo tá vendo do barro, lá embaixo, sujinho. A aplicação é que cada membro da igreja, especialmente os que serão líderes de célula, precisa compreender seu chamado como algo que veio do alto. Mesmo que ele tenha sido colhido do baixo. O chamado vem do alto, mas você veio de baixo. Amém ou não amém? Nós vamos alinhar isso de tal forma que ninguém vai ficar constrangido de liderar nada. Porque somos todos iguais. Amém. Glória a Deus. Cada batata tem uma forma. Já viram? Tem uma batata assim, tem uma batata assim, tem uma batata, né? Cada uma batata de um jeito. Amém ou não amém? Não existe batata igual. Vocês já viram que agora tem um meme que sempre tá a mulher e o marido fazendo feira. Aí ela pega uma sacola
Aí ela escolhe uma batata, olha, escolhe, bota na sacola e fica escolhendo outra. Aí o marido pega, dá a sacola e dá ela. Aí ela vai, não é assim pensa não. Poxa, ela acabou de colocar, ela não viu que tirou a sacola. Irmão, se você for avaliado pelo outro do outro, passou pela sua mão, você não presta. Eu tenho entendido isso a meu respeito, irmão. Diga assim, ninguém presta. E todo mundo é gente boa. Depende da mesa que estiver falando de você. Se for numa mesa que lhe ama, vai dizer, rapaz, aquilo é uma benção, irmão. Rapaz, ninguém é perfeito, não, mas ali é uma benção. Dependendo da mesa que você pode ter feito chover na vida da pessoa. Você pode ter matado fome, você pode ter salvado a alma da família dele, você pode ter feito tudo. A palavra é, não presta, vamos dizer isso de você. Então não se molda, não se mova, não viva mediante o pensamento dos outros, a fala dos outros. Mova-se e viva segundo o que Deus pensa ao meu e ao teu respeito. Amém ou não é? Ela não tem sua casca e seu formato. Cada batata tem forma, tamanho e casca diferentes. Assim como cada pessoa tem uma história, irmão. Assim como há batatas grandes, pequenas, feias, lisas ou enrugadas, cada pessoa que Deus chama tem uma história única, uma cicatriz, traumas, tons e potenciais destinos. Como exemplo, Pedro era impulsivo, João era amoroso, Tomé era racional, mas todos foram escolhidos. No ID, o futuro líder precisa se enxergar como chamado, apesar das diferenças, sem se comparar. Deus não escolheu clones, ele forma a liderança a partir da diversidade. Amém ou não amém? Mas nenhuma batata serve para o propósito final enquanto está bruta, suja e crua. O chamado não é o fim, mas o início de um processo. Uma batata recém-colhida não está pronta para ser servida. Está coberta de terra, precisa ser lavada, descascada e processada. Como exemplo, nós vimos aí José foi chamado em sonhos, mas teve que passar pela cisterna, casa de Potifar e prisão até se tornar governador. Ele era batata crua quando recebeu a visão. Na aplicação para nós líderes, não nascem prontos. O ID é o lugar de transformação intencional, onde Deus começa a limpar, tratar e amadurecer o caráter do líder, para que ele possa alimentar outros com a sua vida. Amém ou não amém? A mensagem chave para o ID é que Deus não te chamou porque você está pronto. Ele te chamou porque você está disposto a ser moldado. O maior erro é achar que estar sujo ou imperfeito é motivo para não se sentir chamado. O chamado não vem antes da limpeza. O processo vem depois da obediência. Entenda, o chamado não vem antes da limpeza. É o processo que vem depois da obediência. Nenhuma batata serve para o processo final enquanto está bruta, suja e crua. Em resumo, o líder é chamado não por estar pronto, mas para ser processado, amassado, provado pelo Senhor. Amém ou não amém? Temos o exemplo de Jesus, que lavou os pés dos discípulos em João 13, mostrando que a caminhada cristã suja a alma. E mesmo Pedro, sendo apóstolo, precisava ser lavado. A aplicação para nós como líderes é que o novo líder precisa ser ensinado a passar pela palavra e pelo Espírito, que lavam, limpam e transformam. É a fase onde pecados escondidos, hábitos mundanos e padrões errados são expostos, porque é constrangido, convencido pelo Espírito Santo. Lavar é o começo do testemunho. Você percebe quando uma batata foi lavada, o cheiro muda, a textura muda, a aparência muda e principalmente ela está pronta para ser enviada para o próximo passo. Como exemplo, você vê Zaqueu, que foi lavado pela palavra e devolveu o que roubou. Paulo, depois que foi lavado pela palavra, ele parou de perseguir e parou a pregar o evangelho. A lavagem traz resultado em ação. Não existe lavagem sem mudança de resultado. A aplicação é que no ID, nós devemos encontrar um lugar propício, um ambiente onde todos estão sendo lavados, inclusive nós líderes. Lavagem é contínua, coração quebrantado e discipulado ativo.
Texto base, 2 Coríntios 7:1. Purifiquemo-nos de toda impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Diga assim, aperfeiçoando a santidade. Irmão, não existe um servo honesto de Deus, verdadeiro, que não queira ser santificado. E se o Espírito Santo habita em nós, que é santo, ele quer nos santificar. E é um processo de glória em glória no temor do Senhor. A batata começa num processo, depois que ela é chamada, ela deve ser lavada, diga assim, lavada. Lavada fala de regeneração, de limpeza. Os apóstolos foram chamados, já foram feitos apóstolos, mas não eram convertidos. Jesus disse, Pedro, quando tu se converter, se colocar maneira apóstolo, irmão, isso fica na minha cabeça assim, moendo, meu Deus do céu, o cara é apóstolo. Que negócio. Já para pensar nisso? O cara já era apóstolo, só não era convertido. O que tem de pastor não convertido, o que tem de ovelha não convertida? Hein? O que tem de filho sem paternidade? O que tem de obreiro complicado, porque com problema com o pai, eu sou o primeiro deles, amém ou não amém? Diga assim, regeneração. Regeneração é a lavagem, irmão. Você tira a batata do jeito que ela vem, mas tem que lavar. Ninguém pega ela cheia de barro e joga para cozinhar, não. Lavagem, regeneração. Depois de colhida, a batata precisa ser lavada. Não há como servir uma batata sem passar por esse processo. Mesmo colhido do campo, ela ainda carrega terra, impurezas, insetos e resíduos. A lavagem é o início do tratamento exterior e interior, que é feito pelo Espírito Santo em nós e pela palavra. Exemplo, como Jesus lavou os pés dos discípulos em João 13, mostrando que a caminhada cristã suja a alma, irmão. O mesmo Pedro sendo apóstolo, e mesmo Pedro sendo apóstolo, precisava ser lavado. Pedro disse, o Senhor vai me lavar não, sou eu que tenho que lavar o Senhor. Jesus disse, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Ele disse, então lave tudo. Ele disse, não, só precisa lavar o pé. Por quê? Porque mesmo sendo chamado, mesmo sendo escolhido, mesmo crendo em Deus, mesmo caminhando com Jesus, nossos pés ainda pisam nesta terra. Nós temos tendência a sujar os nossos pés constantemente com as coisas dessa terra. Amém ou não amém? Agora, a palavra de Deus, ela continua lavando nossos pés, a caminhada, para que nós possamos andar para o caminho certo, que é Jesus. Amém ou não amém? Na aplicação, o líder precisa ser ensinado a passar pela palavra e pelo Espírito, que lavam, limpam e transformam. É a fase onde pecados escondidos, hábitos mundanos e padrões errados são expostos, meus irmãos. Se o cara chega na igreja e fica só com oba-oba, se nosso ID é muita conversa, é muita coisa, mas não tem palavra, são gente suja saindo mal lavado. A palavra será a base, será o meio, será o fim do nosso GC, da nossa célula, do nosso ID, como você quiser chamar. Palavra. Diga assim, a palavra. É a palavra, meu irmão. É ela que tem poder para expor o pior de nós. Por isso que ela diz que ela vai na divisão da alma e do espírito. Ela diz que a Bíblia diz que a palavra ela é como uma chuva que vem e não volta vazia sem fazer o que ela veio fazer. Está todo mundo aqui bonito e cheiroso, eu tenho certeza, irmão. Mas a palavra, quando ela é pregada, ela dentro de você, ela fala assim, você precisa transformar nisso aqui. Você precisa ser transformado nisso aqui, precisa ser lavado nisso aqui. Sim ou não? É capaz de eu estar falando agora, só por eu estar falando da palavra assim, alguma coisa vem na sua cabeça já. Amém ou não amém? Amém. Lavar é expor ao contato com a água. Por isso nós vamos ser treinados para ter ouvidos aptos para ouvir as ovelhinhas que o Senhor colocará na sua mão, no seu ID, na sua casa. Porque os seus ouvidos precisam ouvir pecados que irão morrer com você. Amém ou não amém? Eu estou orando com homens, de repente um homem sai e diz assim, eu traí. E foi. Quando? Tal dia.
Onde? Tal lugar. E por que está confessando? Quem sabe? Ninguém. A mulher não sabe, o filho não sabe, a mãe não sabe, o pastor não sabe, ninguém sabe. Ela pergunta, se ninguém sabe, por que está me contando? Olha o mistério. Porque eu não suporto mais ouvir o Senhor dizer a palavra. Confesse os seus pecados uns aos outros para que sejam sarados, para que sejam curados. O Espírito Santo não me permite mais orar, eu não consigo mais orar sem ouvir aquilo. Procura Ele, confessa a Ele, tu vai ser curado. Eu vou fazer uma grande obra na tua vida quando tu confessar esse teu pecado. Vê que negócio, irmão. Glória a Deus por isso. O pecado precisa ser exposto para ser curado. Pecado não confessado é doença guardada. A água representa a palavra de Deus, Efésios 5:26. Não se lava a batata com sabão, meu irmão. Se lava com água abundante em movimento. É a palavra, a palavra, a palavra. Estou na igreja, é palavra, movimento. Estou na tua casa, movimento. Estou na casa, estou no outro ID, movimento. Onde a gente se movimenta, a água é a mesma, sem sabão, sem mistura. Exemplo, a mulher samaritana, ao ouvir Jesus falar sobre a água viva, começou a ser lavada por dentro e por fora, ao ponto de se tornar um evangelista em instantes. Tem noção de um negócio desse? Aplicação líder ID. ID, o que é ID, meus irmãos? Um líder ID precisa viver mergulhado nas escrituras. Ele precisa ser submisso ao ensino. Nessa fase, muita gente quer fugir do tratamento, mas é aqui que a sujeira começa a cair. Diga assim, eu tenho um chamado, mas eu sou livre para correr do processo. Diga. Pois é. Deus te chamou. Talvez 40 dias seja o suficiente para chegar na terra prometida, mas talvez você possa demorar 40 anos por causa da desobediência. Quem está entendendo diz amém. Lavar é começar. Hã? Eu não entendi. É começar, é mesmo. Lavar é porque ficou muito pequeno para mim aqui. Lavar é o começo do testemunho. Você percebe quando uma batata foi lavada, o cheiro muda, sim ou não? A textura muda, a aparência muda e principalmente ela está pronta para o próximo passo. Exemplo, quando Zaqueu foi lavado, ele devolveu o que roubou. Quando Paulo foi lavado, ele parou de perseguir e começou a pregar. A lavagem resulta em ação. Eu não acredito em alguém que diz ser lavado e não faz nada pelo reino de Deus. Não faz nada pela igreja, pela palavra. Não faz sentido. E se faz, e está tudo errado na vida dele, é porque não foi lavado. Está sujo. Do jeito que vem, está fazendo. Deu para entender? Aplicação. Na sua célula ID, deve ser um ambiente onde todos estão sendo lavados. É um processo. Ninguém está pronto, mas está sendo lavado. Inclusive os líderes. Lavagem contínua. Coração quebrantado e discipulado ativo. A mensagem para este, ID. Quem não se permite ser lavado, não está pronto para servir. Repita isso. Quem não se permite ser lavado? Não está pronto para servir. Uma batata suja pode até ser colhida, mas jamais será colocada à mesa do rei. Quem aqui quer ser colocado na mesa do rei? A santificação é contínua, meus irmãos. E o ID é o lugar onde se torna cultura, santificação. Eu fiz uma pergunta esses dias a mim mesmo e a minha esposa, e eu não vou aqui fingir falsa modéstia para ninguém não, tá? Eu perguntei a Antes, amor, as pessoas que estão andando comigo estão melhores ou piores? Não foi a gente que falou sobre isso? Irmão, na moral, eu não estou falando que me conhecem, que dão participação a mim não, tá? Eu estou falando que vão na minha casa, os que oram comigo, os que meditam na palavra comigo, os que vêm aqui tomar café comigo sem problema nenhum em tomar café comigo, os que choram comigo, os que ligam para mim. Irmão, eu não vou fingir para vocês que esse povo está melhorando sim. Se você se escandaliza é porque você não entendeu que você pode ser igual ou melhor do que eu. Amém ou não amém? Irmão,
Nós temos que dar para o outro aquilo que a gente recebe. E quando eu digo que eu não tenho que dar a você, eu estou dizendo que o que Deus me deu não é bom o suficiente. Está entendendo isso? O que Deus lhe deu é bom o suficiente, irmão. Agora a pergunta é, com quem você está andando, está fazendo você ficar mais crente ou menos crente? Aliás, quem anda com você está ficando mais crente ou menos crente? No processo, primeiro se lava, diga assim, primeiro se lava. Depois se santifica. O que é santificar? A batata é descascada. Ó, quem está pronto para levar a faca? Jesus disse que todo mundo vai ser cortado. Um vai ser podado, outro vai ser cortado. Podado é para dar mais fruto, para dar mais flores, para ficar melhor. Cortado é na raiz, para ser lançado no fogo e para o inferno, ponto final. Descascar é retirar o que é só a aparência. A casca da batata representa a nossa natureza carnal, ego, vaidade, orgulho, defesas emocionais. Ela precisa sair para que o verdadeiro conteúdo seja revelado e possa ser útil. Pedro, antes da cruz, tinha a casca grossa de orgulho. Ainda que todos te neguem, eu não te negarei, disse Pedro, antes de ser lavado. Ei! Tá vendo aqui tudinho? Tem 11, não tem? Pode negar tudinho. Eu não nego, não. Mas depois do descascamento, chora amargamente e se torna um líder quebrantado. O futuro líder do ID precisa ser confrontado com suas cascas, suas justificativas, suas autossuficiências, seus comportamentos defensivos. Quem não se permite ser tratado não pode tratar os outros. Repita isso. Quem não se permite ser tratado não pode tratar os outros. Eu queria poder falar o que eu pensei agora, mas não posso. Irmão, quem não se permite ser tratado não é para estar tratando ninguém, porque um doente só faz adoecer os outros. Tu já pensou? Estou eu aqui com Covid. Tim, irmão, olha só, eu vou te ajudar, calma. Deus é bom. Fica tranquilo. Tim, fica tranquilo, irmão, eu estou passando isso para todo mundo, porque um doente só adoece os outros. Agora, quem recebeu cura, o seu sangue cura os outros, vira antídoto, não é assim? Você sabia que tem um cara nos Estados Unidos, um louco, que desde a adolescência ficou levando picada de cobra. Não é? Eu fiquei impressionado com isso. Acabei não trazendo nenhum vídeo, porque tem tanta coisa hoje que não vai passar vídeo nenhum aqui hoje. Esse cara começou a desenvolver uma imunidade que cobras venenosas, como mama negra, pica ele e não acontece nada. Cascavel é para ele comer assim, ó, na boca. Viva. O sangue dele... E os cientistas estão estudando o sangue dele para usar o sangue dele como antídoto. Porque você sabia que cada serpente que pica, só o antídoto daquela serpente é que resolve um problema. Por isso que quando você levar uma picada, tem que tirar a foto do animal para saber qual é. Porque se levar uma picada de serpente venenosa como coral verdadeira e chegar lá e não tiver o veneno, o antídoto da coral, se você usar da cascavel, não resolve? E que Brasil é o pioneiro nos estudos disso para o mundo por causa do Instituto Butantan. E que o mundo todo está estudando sobre isso. E este homem tem sido a chave que Deus permitiu para a Terra, para o do sangue dele conseguir desenvolver o que qualquer serpente picar vai ser resolvido, porque ele tem um antídoto para tudo que é serpente. Vê que negócio tremendo. O sangue de Jesus purifica qualquer pecado. Agora, eu e você, se não tiver curado, não vamos curar ninguém. Não se apresse a ser líder se você não tiver curado. Se apresse a passar pelo processo. Oh, meu Deus, glória a Deus por isso. Meu irmão, vou dizer a vocês, eu fazendo isso aqui, eu me emocionando. Você acredita? Dizendo assim, Deus, algumas coisas a gente pega do livro, algumas coisas a gente vem do que Deus vem dar a gente, dando a gente vai mesclando, vai aprendendo. Eu sei de onde veio tudo isso aqui. Diga assim, do céu. Não foi de Ebilber, não, meu irmão. Não foi de Tiago, não foi de Zenaide. Só pode vir do céu um negócio desse. Se é bom, vem do céu. Repete comigo. Quem não se permite ser tratado,
Diga assim, se eu não me permitir ser tratado, eu não posso tratar os outros. Se coloque na mão do oleiro, meu irmão. Descascar é doloroso, mas é necessário. A faca que corta é a palavra viva. O Espírito Santo nunca corta para ferir. Quem fere é a gente, irmão. O Espírito Santo não. Ele não corta para ferir. Ele corta para curar. O corte da casca expõe o que é verdadeiro. Elimina as toxinas e prepara para o cozimento. O jovem rico, por exemplo, não quis ser descascado. Sua casca era o dinheiro. Já Paulo, que perdeu tudo, disse, tudo considero como perda, por causa da sublimidade de conhecer a Cristo. Líderes ID, que passam por esse processo, tornam-se mais leves, mais úteis, mais humildes e mais preparados para suportar o fogo do ministério, do chamado que Deus lhe deu. Amém ou não amém? Eu digo a vocês sem medo de errar. É possível que aqui no nosso meio tenha alguns Judas. Amém ou não amém? Pergunta aí, tu é Judas? E tu é Judas? Mas eu tenho aprendido muito no supra-sumo. Eu aprendi com Douglas Gonçalves que eu não posso, por medo de que venha o Judas, bloquear ninguém de vir. Porque por medo de que venha Judas, pode ser que eu evite que venha Mateus, que venha Pedro, que venha João. Amém ou não amém? Então tem que estar aberto para isso. Eu vou ter que falar mais aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque há um medo natural em muita liderança de que se levantem outros pastores no meio da igreja, que se haja divisão. Uma amiga minha de Recife disse, Tiago, cuidado. Dê treinamento. E eu estou fazendo porque eu estou seguindo a orientação. Dê treinamento. Porque dependendo, se você não der treinamento, se você não trazer o coração, o centro, Cristo como centro de tudo, se as pessoas não entenderem, vão achar que elas são pastores. E vão querer dirigir a igreja. Eu digo, agora pronto. Mas é o cão. E é mesmo. Uma coisa é você ter o dom, diga assim, dom pastoral. Outra coisa é ser um presbítero para liderar a igreja. Dom pastoral é algo que você manifesta para homem e para mulher. Diga assim, é para todos. Não tem acepção de pessoas. Então você vai na sua casa, no seu ID ali, pastorear, cuidar de pessoas. Mas coisa para você não entrar na loucura de você pensar, vou abrir igreja, vou fazer. Irmão, é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Diga assim comigo, igreja não se abre. Igreja nasce. Amém ou não amém? Sabe por que eu aprendi isso? Antônio Adolfo. Aprendi com o pastor Tonhão. Igreja não se abre. Nasce. Quem está entendendo diz amém? Pois é. Descascar é perder aquilo que parecia proteção. Tem coisa que parece proteção, meu irmão. A casca protege, mas também isola. Quando a batata é chamada para a mesa, sua proteção natural precisa sair, porque ela não será mais batata do campo, mas alimento do altar. Você não é chamado para estar cheio de casca, não. Cheio de pantinho. Eu fiz uma pergunta a meu irmão Wellington ontem. Aí eu botei assim, responda sem explicação. Eu não vou dar a resposta não, tá? Nem a pergunta. Sem explicação, sem arrudeio. Simples e direto. Aí ele começou. Aí eu botei para ele, qual foi a parte do sem arrudeio, sem explicação que tu não entendeu? Sabe por quê? Casca, irmão. Já apanhou demais, varão. Acaba que apanha. Tem um ditado que era para ser um versículo. Está lá no Evangelho segundo Santiago. Gato escaldado tem medo de água fria, irmão. O gato que já caiu numa bacia fervendo. Num tacho fervendo de água. E sai todo, né? Ele sai com os pelos caindo. Quando joga ele num balde de água gelada, nem tá gelado, ele faz. Mas tá gelado, irmão. Ele tá com medo de água quente. A água já foi queimado. O cabo aqui já foi queimado, não quer se queimar mais não, irmão. Quem tá entendendo diz amém. Alguém aqui já sofreu ao ponto de não se abrir? Quem aqui já sofreu alguma área que não se abre mais?
Tem gente aqui hoje que não tem amigos, porque já sofreu por causa de amigos. Mas eu digo a você, tenha amigos, porque a palavra diz que amigo é de Deus. Amigo é bom. E a Bíblia diz que tem amigo mais chegado do que irmão. Você pode dar glória a Deus por isso? Diga assim, se eu não tenho amigo, é casca. Bora tirar essa casca em nome de Jesus. Bora descascar. Glória a Deus. Ó, repita comigo assim. Quando a batata é chamada para a mesa, bem forte, sua proteção natural precisa sair. Porque ela não será mais batata do campo, mas alimento do altar. Pois é, Moisés teve que deixar o Egito, Elias teve que abandonar a caverna, Esté teve que entrar na sala do rei, arriscando morrer. Todos eles tiveram que abrir mão da casca para viver o propósito. Ninguém escapa. Quer ver o propósito? Esteja pronto para ser descascado. O processo do ID, de ter um ID saudável. Irmão, nós não iremos preocupar-nos em crescer, porque Ele dará o crescimento a seu tempo. Mas nós iremos nos preocupar de nos descascarmos. O processo do ID começa a doer aqui. Até agora é glória a Deus, Ele me chamou. Aleluia, arabaxuria, manai. Ele chamou. Depois, aguinha, glória a Deus. Refrigera a minha alma, aquieta a minha alma. Eu quero ver aqui, lavando-se. É de Deus, irmão, não deu nada até agora, hein? Vinde como estás. Irmão, quando chega nessa parte do processo, irmão. Mas aqui começa a mostrar o teu verdadeiro valor. Amém ou não amém? O processo do ID começa a doer aqui. Mas é nesse lugar que Deus levanta os verdadeiros líderes, sem máscaras, sem religiosidade e sem orgulho. A palavra sincera ou sinceridade no original vem de sincera. Sabia? Sem máscara. É engraçado ter um cara parecido com você. Ele fica, tá vendo? Diga assim, sincera. Na época se faziam máscaras. Sabe que o pastor também é uma enciclopédia, né? Tudo que é contado na história. Chat GPT, né? Tiago GPT. Irmão, eu gosto, irmão. Amém ou não amém? Gosto de aprender. Quem não gosta de aprender, fica onde está. Na época das festas medievais, o povo fazia aquelas máscaras. Lembra aquelas festas das máscaras? Aquelas máscaras eram feitas de cera. Daí vem no original sem cera. Sem máscara. Nós precisamos ser crentes cara limpa. Sem máscara. O que a gente fala na frente, a gente fala por trás. É assim ou não é? Se está certo, diz, estou certo. Estou errado. Estou errado, poxa. Acabou-se. Me perdoa. E aqui eu vou dar um ensinamento aqui sobre perdão, rapidamente, aqui a mente. Que eu não sei se depois eu vou lembrar. Eu não lembro de nada mesmo. Diga assim, pedir perdão. Faz parte do processo. Diga assim, arrependimento. Faz parte do processo. Diga assim, conversão. Mudança. De atitude. É outro nível do processo. Não caia na mentira de achar que só porque você pede perdão e confessa os pecados, você está pronto. Não é porque você confessa os pecados, porque tem gente que... Me perdoa. Eu mesmo tenho uma fala que é brincadeira minha de muitos anos, viu? Quando eu quero constranger alguém, eu digo assim, você tem a capacidade de me perdoar? Como é que o crente vai dizer assim? Eu não tenho a capacidade. Vai dizer assim, eu não sou crente. Diga assim comigo, você tem a capacidade de perdoar? Irmão, isso eu falo intencionalmente, brincando não é com fundo de verdade. O problema é que as pessoas têm a capacidade de pedir perdão o tempo todo. Mas acha que pedir perdão é tudo. Pedir perdão é o começo do processo. Confessar é o meio do processo.
E o final? Conversão, metanoia, mudança. Se arrependeu? Muda. Já pensou? Trai minha esposa, arruma a neguinha fora. Mulher, me perdoa, eu arrumei a neguinha fora, mulher. Aí ela, mas tu deixou? Deixa ainda não, mas tô confessando, poxa. Já é grande coisa, grande coisa. Eu tô arrependido. Mas tu deixou ela? Não, aí, você quer me julgar? Quer me condenar? Irmão, isso não é evangelho não, tá? Diga assim, arrependimento. Confissão. Conversão. Se não tiver os três, é conversa fiada. Mensagem, chave para o ID. Quem não se deixa quebrantar. E pessoal, eu estou falando isso porque eu estou doutrinando a igreja que o Senhor colocou para eu ensinar. Meu nome. Não é nada específico. Mas eu fui um covarde durante tanto tempo. Eu me calei durante tanto tempo sobre ensinamentos para vocês, porque às vezes eu queria agradar todo mundo. E eu quero agradar, acima de tudo, o meu Senhor. Meu nome. Eu não darei conta de quem não quiser me ouvir. Mas darei conta daqueles que querem me ouvir e eu não falei. Quem não se deixa quebrantar não pode ser usado para curar. Repita isso, por favor. Quem não se deixa quebrantar não pode ser usado para curar. A casca não é pecado, irmão. Você nasceu com ela já. É a aparência. Mas se você quiser nutrir alguém, ela precisa sair. O ID é o ambiente seguro onde a casca é tirada e o coração do líder começa a brilhar. Você precisa se descascar e as pessoas precisam ver você como você é, saber quem você é, para criarem confiança em você e lá ser um ambiente de descascar outras batatas. É na sua casa, é no seu ID que lá pessoas serão curadas e as cascas cairão por terra. Meu nome. Você vai crescer como líder, vai aparecer, o seu coração vai brilhar. E não tem problema. Eu quero que o povo chegue assim. E aí, pastor? Quando é que o senhor vai ordenar fulano para ser pastor? E aquele casal de pastores? Porque eu quero que o povo chegue. Porque quando o povo chega, é porque a igreja está reconhecendo já o seu chamado, sim ou não? Não sou eu que tenho que ver, é o povo que tem que ver. O povo que tem que chamar. O povo que tem que induzir. Porque eu não dou chamado a ninguém. Eu só reconheço publicamente o chamado que Deus deu e a pessoa foi reconhecida pela igreja. Meu nome. Primeiro passo é ser chamado. Depois que você é chamado, você entra no processo. Diga assim, lavagem. E depois da lavagem é o quê? Diga assim, descascar. E depois de descascar? Estão tristes já ou não? Eu nem comecei ainda. Ainda estou chegando. Mas, irmão, até aqui, o que a gente tem conversado aqui, tem percebido que não é uma pregação, é uma conversa. Até aqui, tem feito sentido para alguém o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Alguém aqui ainda sabe o que é chamado? Diga assim, eu sou chamado. Eu tenho um chamado. Eu não entendi a letra, eu dizia, no peito da minha mãe. Depois que eu entendi que era no ventre da minha mãe. Sabia disso? Eu tentava entender o que mamando, como é que era? Depois eu fui ouvir, era no ventre da minha mãe. Tá vendo, Marquinho? Que Calvino tinha certeza? No chamado, é no ventre. Salvação é para todo mundo, amém ou não amém? No ventre tem chamado, irmão. Agora, diga assim, o processo. A batata é cozida. É provação. O irmão de Jesus, nem está aqui o texto, mas o irmão de Jesus diz assim, tende por grande gozo quando fores colocado em grande provação. Só é provado quem Deus quer aprovar. Quem quer ser aprovado por Deus? Glória a Deus. Eu gosto de pouco de pentecostal, diz amém alto. Quem quer ser aprovado por Deus? Amém. Aleluia, glória a Deus. Olha, quem é você ali? O calor revela o interior. É na água quente que a batata amolece. Irmãos, não está aqui não, mas eu aprendi isso também com o Weber, mas eu não coloquei aqui, mas me veio agora à mente. O fogo de Deus tem que queimar continuamente no altar, meu nome. Quem aqui é altar?
Sacrifício vivo. E às vezes, irmão, tu tá cuidando de alguém, tu não precisa nem falar, tu precisa orar por ele. O fogo, a batata é aquecida, mas ela não vê o fogo, ela tá dentro da panela. A panela, olha, faz de conta que é a panela. A batata tá cheia, diga assim, a panela tá cheia d'água. O fogo tá amolecendo. Às vezes você tá querendo fazer o fogo aparecer. Você não precisa orar para o povo ver, você precisa orar. Quando você ora e tome lá a baixúria para cima, e intercede pela vida das pessoas, aquele teu vizinho que você não pregou para ele ainda, mas você vai pregar em nome de Jesus, porque vai ser inadmissível alguém perto de você não ouvir o evangelho. Depois desses estudos, desse processo que nós vamos passar, nós faremos um exército nessa cidade de crente. Nessa cidade, nesse estado, nesse Brasil, em nome de Jesus. E depois para fora. O fogo vai amolecendo a batata, o coração duro dos outros. Às vezes você vai fazendo uma oração ali no ID pelaquela pessoa que pediu oração, mas na sua casa você faz uma oração diferente para ele não ouvir. Quem está entendendo diz amém. Amém. É o quebrantamento que amolece. O cozimento é o fogo que transforma. Depois de lavada e descascada, a batata ainda está dura e resistente. Irmão, alguém conhece algum crente que parece que não é crente? Mas ele é crente, irmão. É. Meu sogro. Se perguntar ao sogro, ele vai dizer, meu genro. Ele é tão na carne que trabalha com carne, vai dizer. Irmão, ele tem, escute, ele tem forma, identidade e estrutura própria. Mas o calor do processo vem para torná-lo maleável, moldável e útil. Tem crente, irmão, que é crente do sistema Gabriela, irmão. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Como é o resto? Vou morrer assim, Gabriela. Não, irmão. Esse negócio... E essa galera vai ter que me engolir. Não. Não. Se você está no fogo, você vai amolecer e vai ficar no formato que Deus quer. Amém, amém? Porque eu tenho que abrir mão todos os dias. Porque você não tem. Todo dia, irmão. Se você soubesse o que... Um dia, meu pai na fé, irmão Abraão, chegaram para ele lá na avenida. Trabalhava no Banco do Brasil. Quando ele saiu do Banco do Brasil ali, um irmão que não tinha o que fazer, chegou para ele e vive fazendo isso comigo aqui, viu? Vive fazendo comigo, eu estou proibindo todo mundo de fazer isso, mas vive fazendo comigo isso. Os usados pelo demônio nessa igreja. Aqui mesmo. Aí chegaram para ele e diz assim para ele: irmão Abraão, irmão fulano, estava falando isso e isso do senhor. Meteu o pau. Aí irmão Abraão disse, sabe o quê? Sabe por que ele está dizendo isso de mim? Aí o irmão disse, sei não, por quê? Porque ele não sabe a maldade que tem no meu coração. Porque se ele soubesse, ele falava muito pior do que isso aí. Aí o irmão fez. Em vez de se justificar, ele piorou a situação dele. Mas o irmão perguntou uma palavra que vem de alguém. Fulano está falando mal de você. Fulano está falando isso aqui. Eu pergunto, se é bom ou ruim para você? Não, mas eu pergunto, mas é bom ou ruim de receber isso? E por que tu fica levando? Se alguém falar bem de ti, vai lá e fala, fulano está falando bem de ti. Glória a Deus, irmão. Seja portador de boa notícia, meu nome. Fulano está falando, mas irmão, vai me ajudar, vai me edificar, vai te ajudar, vai edificar. Esquece isso, irmão. Vira a página. Amém ou não amém? Exemplo. José foi cozido no Egito, em prisões, rejeições, acusações injustas, até se tornar alimento para toda uma geração. O líder precisa passar pelo calor dos processos de Deus, onde a fé é provada, a motivação é testada e o coração é ajustado. Sem fogo não há maturidade. Diga assim, sem fogo, não há maturidade. O cozimento exige tempo e paciência. Não adianta ter pressa não, irmão. Se tirar a batata do fogo antes, ela fica dura. Foi tirada do chão, foi lavada,
foi colocada na água, foi colocada no fogo, mas tirou antes do tempo. Não adianta. Ninguém amadurece de um dia para o outro, irmão. Não se forma um líder saudável na pressa. O fogo constante, às vezes brando e às vezes intenso, é o que garante o cozimento completo. Moisés ficou 40 anos no deserto, Davi foi ungido rei, mas esperou muitos anos até o trono, até Jesus. Passou 30 anos sendo preparado para começar o seu ministério. O ID não é um programa de resultado imediato, meus irmãos. E quem está aqui sabe, me conhece que eu sou altamente imediatista. Eu estou no processo. Quem está convivendo comigo está vendo que de vez em quando vai perceber alguma diferença. Porque em outro tempo, a gente estava com as 30 células abertas já. Já tem 20 nomes, já tem 20 carros, já imagina. Mas eu não estou apressado. Por quê? Eu entendi que é melhor o negócio bem feito do que bem rápido. Diga assim, é melhor bem feito do que bem rápido. O ID não é um programa de resultados imediatos, mas uma fornalha de desenvolvimento interior. Cada líder será cozido conforme a sua consistência. Alguns precisam ficar mais tempo no fogo. Tem batata que rapidamente amolece, ou não é? Uns mais rápidos, outros mais tempo. Mas todos precisam passar por esse fogo. O cozimento remove a resistência da carne, irmão. É no fogo do Espírito Santo que a carne vai sendo vencida pelo Espírito. Antes do cozimento, a rigidez. Depois do cozimento, a maciez. E assim não é. Todo mundo é rígido antes do fogo. Depois que recebe o fogo do Espírito, fica molinho, molinho. Depois do cozimento, a macidez, docilidade, obediência, flexibilidade. A batata antes resistente, agora pode ser moldada ao gosto do mestre. Se pegar uma batata cozida, você pode fazer até um bichinho com ela, sim ou não? Faz bolinha, faz triângulo, faz tudo que quer com ela. É Deus, é a gente na mão do oleiro, a gente na mão daqui do cozinheiro, que está botando a gente na fornalha. Pedro, antes de Pentecostes, era explosivo, irmão. Depois do cozimento, da negação, da vergonha e do batismo com o Espírito Santo, tornou-se o apóstolo moldado para o reino. Por isso, todos aqui devem buscar constantemente o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo ajuda na preparação para o serviço do reino. Amém ou não amém? Líderes cozidos por Deus, são mais ensináveis, tratáveis, humildes e aptos para cuidar de outros. Quem crê nisso diz amém. Amém. A mensagem nesse tópico é: o fogo de Deus não vem para nos destruir, mas para nos tornar alimento para outros. Em vez de você ficar duro para outros, você ficará molinho para os outros. O cozimento espiritual não é castigo, é preparação. Deus não usa os crus. Diga assim, Deus não usa os crus. Pergunta aí, tá cru ou tá molinho? Pergunta aí. Ele usa os quebrantados. Ele usa os quebrantados. Glória a Deus. Quem está aprendendo aqui hoje? Mal um pouquinho, mano. Não descia não. Eu ia ficar lá estudando de novo para mim. Meu Deus. Ele usa os quebrantados, os provados e os cozidos no fogo da graça. O ID é um ambiente onde o fogo não queima, amadurece. Meu irmão, já pensou essa cidade aqui? Com umas 50 casas com ID aberto e pessoas sendo amadas e cuidadas nessas casas por pessoas que são queimadas pela graça de Deus, pelo fogo do Espírito Santo. Irmão, domingo a igreja estava lotada, glória a Deus, sim ou não? Mas isso é uma consequência, um culto de manhã, um culto de tarde, um culto de noite. Sabe por quê? Porque as igrejas estão nas casas. E creia nisso, viu? Esse negócio de igreja multiplicar saudável, sempre na Bíblia, é nas casas. A Bíblia diz que nas casas. E outra coisa, diga assim, todos os dias. Irmão, vai chegar uma hora que a minha casa, a sua casa, vai estar cheia o tempo todo. Não tem esse negócio de um pastor que não recebe ovelha em casa. Uma ovelha que não recebe um irmão em casa. Isso não é pastor não, irmão. Não é. A minha casa e a sua casa. A Bíblia diz que todos tinham algo em comum. Tudo era em comum. A minha casa, a sua casa. Vamos lá. Tá junto.
junto e misturado, amassado junto, feito purê de batata. Quem está entendendo diz amém? Amém. A mensagem, só o fogo do Espírito pode quebrar a dureza do ego, diga assim, do meu ego, da minha religiosidade e da minha independência. Como é, Heitor? Diga assim comigo, independência gera dependência. Meu irmão, isso não precisa nem explicar. Quem é independente é um dependente. Depende que os outros reconheçam. Depende que os outros olhem. Irmão, é tanta coisa a mais. Esses dias ele vai pregar sobre isso aqui, não vai, Heitor? Independência gera independência. Aliás, independência gera dependência. Terceira etapa. O amassar da vontade. Repete isso comigo. Baseado em Lucas, capítulo 22, 42, diz: contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus disse, Senhor. Quando ele falou isso, ele falou, sabe onde? Diga assim, Getsemane. Getsemane significa prensa da oliveira. Hã? Lugar de prensa. Foi lá que a oliveira verdadeira foi prensada. Sem ninguém tocar nele. Foi lá que ele suou sangue. O processo. Vocês estão vendo aí que essa batata está cozida ou está crua? Cozida. Olha, já foi colhida, já foi lavada, já foi descascada, já foi colocada na panela, já foi cozinhada, mas ainda não foi amassada. Tem crente assim ou não? Quem é crente assim? Ninguém levanta não. Levantou ali, tem um honesto ali, glória a Deus. Tem um crente de verdade ali, amém? Mais do que a gente, porque o cara quando diz, eu estou assim, esse está crente. Porque a pior coisa que tem é você achar que você achar que é o que não é. E achar que não é o que é. Achar que está num nível, mas está no outro. E às vezes você está num nível, pensa que está nesse nível, mas Deus já está te usando nesse nível aqui, ó. Mas você não se experimenta, você não sabe que nível você está. Uma batata mole ainda não é purê, ela precisa ser esmagada, amassada. Deus não quer apenas pessoas moles, mas rendidamente misturadas com outros. Deus não quer usar o indivíduo, Deus quer usar a sua noiva, a sua igreja, o seu povo, o seu corpo. E de lugar da gente estar lá, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. E de lugar de fazer relacionamento ao ponto de quando a pessoa tiver um problema, o último que ele lembra é do pastor. Porque ele sabe que tem aquele amigo que ele pode ligar, amigo mais chegado na hora da angústia. Mais chegado que irmão, às vezes. Quem está entendendo diz amém. Amém. Você acha que uma igreja que se move assim, ela é saudável ou doente? Mas isso é rápido ou leva tempo? Eu estou só alinhando a visão aqui, meus irmãos. Isso é um treinamento de alinhamento de visão. Para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento com amadurecimento. A batata cozida ainda não é purê. Mesmo depois de passar pelo fogo, se a batata não for amassada, ela ainda não serve para alimentar ninguém com excelência. Abre a boca e soca uma batata inteira na boca, cozinhada. Pode fazer um negócio? A nossa irmã Edjani quase morreu hoje. Teve um grande... Você pode dar glória a Deus pela vida dela? Glória a Deus. Num restaurante, no shopping. Nas últimas, conseguiram socorrer ela. Estava quase desmaiando já, engasgada. Hoje. Foi. Mas o nosso Deus é um Deus que cuida, meu amém. Um tentou, não conseguiu. Outro tentou, foi o bombeiro que conseguiu? O médico que conseguiu. A comida maior para entrar. Se você for uma batata que não tiver amassadinha, você vai engasgar muita gente nessa terra, nessa igreja. Amém ou não amém? E eu sou o primeiro, tá? Depois do fogo, a batata, ela precisa perder totalmente a sua forma individual para se tornar parte de algo maior. Jesus foi moído pelas nossas transgressões, está lá em Isaías.
foi esmagado na cruz para que muitos fossem alimentados com a vida eterna. Ele não foi esmagado para que um fosse, foi para que muitos fossem. O líder id, diga assim, eu. É aquele que permite que o Espírito Santo quebre sua autossuficiência, orgulho, vaidade, ego e fama, para ser transformado em alimento para uma geração faminta. Deus quer te usar para alimentar pessoas. E tem gerações que serão transformadas pela sua vida. Meu amém. Amassar é ser quebrado por dentro. Deus não quer líderes fortes em aparência, mas maduros e quebrantados por dentro. Só quem se permitiu ser amassado pode gerar compaixão pelos outros. Paulo disse, quando sou fraco, é que eu sou forte. Pedro foi moído por sua negação para depois pastorear com compaixão. Amassar é perder a forma para se tornar unidade. Diga assim, unidade. No purê, ninguém sabe mais qual batata era qual. Pode pegar aquela outra, botar aqui, joga para cá, Wellington. Ele não entendeu o que era jogar. Ele comeu metade. Não, comeu não, ele mordeu só. Foi, tá certo. Escuta. São duas batatas aqui? São duas ou não? São dois pedaços. São crentes aqui, ó. Quebrado no meio. Mas não é purê, irmão. Isso aqui não é bom, isso aqui é ruim. Bom é quando fica assim, ó. Separa aqui a batata que foi misturada. Separa aqui as duas bandinhas. É muito fácil separar duas bandas. Separa as duas batatas que ficaram aqui. Separa as duas. Um pedaço de um. Separa ou não separa? Agora separa aqui essa aqui. É impossível. Nós fomos chamados para viver em unidade. Unidade é algo que mesmo que você queira, não consegue. Tá bom, amor. Isso aí é o que o homem consegue fazer, a religião. A religião consegue unir as batatas, fazer unidade, só o Espírito Santo consegue fazer em nós, não é, meu amigo? Não, qualquer coisinha separa. Sabe por quê? Quando homens fazem as coisas, quando Deus faz, é unidade, amém ou não amém? Amassar é perder a forma para se tornar unidade. No purê, ninguém sabe mais qual batata era qual. E tudo um só corpo. Não há espaço para estrelismo, comparação e disputa. Acabaremos, não permitiremos comparação, irmão. Vem trazer uma palavra, tu vai chegar lá e vai dizer uma palavra. Não precisa ficar preocupado se for achar bonito. Irmão, já não dá para trazer uma palavra, já não dá para vir aqui trazer uma palavra. Vinícius, vem aqui, traz uma palavra. Roberto, vem aqui, traz uma palavra. E todas as palavras são para a glória de Deus. Amém? Por ele o sim e por ele o amém. Amém ou não amém? Quando eu e você entende isso, ninguém segura a gente. Porque quando teu irmão está lá em cima, tu está aqui. Senhor, usa teu filho, usa teu servo. Quando Thalita vem aqui em cima, quando todo dia pega o microfone aqui, ó. Aí está a igreja. Jesus, usa tua serva. Usa essa princesa. É assim ou não é? Quem está entendendo isso, amém? Amém? Aí acabou o problema. Ninguém precisa estar apto, num alto nível. Precisa estar disponível na mão do Senhor para fazer. O ID forma líderes que não competem, mas se fundem como um corpo. O amassado elimina o eu e fortalece o nós. Um time quebrantado se torna uma igreja saudável. Diga assim, um time quebrantado se torna uma igreja saudável. Não tenha constrangimento de dizer que somos um time, sim ou não? Quem aqui era o time de Jesus? Quem era o time do cão? Só que na Bíblia tem um do time de Paulo, outro do time de Apolo.
E o outro são o melhor de todos. Eu sou do time de Jesus. Nem sou de Apolo, nem sou de Paulo. É o pior que tem. É aquele que acha que só Jesus pode me liderar, mas ninguém pode me liderar. Ninguém é capaz de me ensinar o suficiente, ou eu não reconheço a autoridade. Irmão, isso é doença. Amém ou não amém? A mensagem aqui é... Meu Deus, já? O amassar dói. Diga assim, dói. Tem alguém que está sendo amassado aqui? Eu acho que só o Leonardo que ama. Está sendo amassado, não. Quem não? Irmão, na moral, quem escapou aqui de alguma coisa? Irmão, eu tentei escapar de uma coisa até agora. Um ano escapei. Eu disse, meu Deus, sempre tem uma raiz. Irmão, alguns estão com a folha bem assim, florida. Mas de vez em quando tem uma raizinha. Tem raiz em mim. Lava Jesus. Tira Jesus. Corta Jesus. Mata Jesus, né? Mata Jesus. Ele pode matar porque ele ressuscita, meu nome. Arranca Jesus. Mas eu não peguei ontem que ressurreição é ele dizendo assim, eu tenho uma nova oportunidade para você. Já tinha morrido, mas ele ressuscita, meu nome. Um purê só é bom quando... o amassar dói. Mas prepara você para um alimento, para alimentar multidões. Um purê só é bom quando foi bem amassado. Porque eu vou dizer, irmão, coisa ruim é você botar na boca um purezinho e sentir uns pedaços de batata inteira. Quem acha ruim, irmão? Não é, irmão. É uma frescura. Não parece frescura? Agora minha mãe passa na pedreira. Tem hora que ela passa no liquidificador, irmão. Ó. Irmão, Deus quer a gente de uma forma. Ei, deixa eu dizer uma com você. Diga assim, unidade. Unidade não quer dizer que eu não vou errar com você, não. Quer dizer que eu vou errar com você. Eu vou confessar, você vai me perdoar, a gente vai se amar. Eu vou mudar. Porque se eu não mudar, eu não me arrependi. Amém ou não amém? Eu estou falando de mim, mas também é de você. Diga assim, é de mim também. Poxa. Se tem mudança, não tem como não haver transformação, não tem como não haver perdão, irmão. Um purê só é bom quando foi bem amassado. Do mesmo modo, um líder só é usado por Deus diga assim, em profundidade. Porque é possível que todo mundo aqui já comece a liderar alguma coisa, mas vai ser usado em certo nível de profundidade. Mas dependendo de como você estiver na mão do chefe, do quanto você foi cozinhado, foi descascado, foi limpo, foi amassado, você vai ser usado em profundidade. Quem está entendendo essa metáfora? Eu estou gostando de imitar Jesus. Só falar metáfora para você ficar pensando nem muito. Um líder só é usado por Deus em profundidade quando passou pelo amasso do Espírito Santo. A minha esposa está ali já. Bora. A mensagem. O líder de célula não pode preservar sua forma original. O processo de Deus exige renúncia e unidade. Diga assim, eu não vou me preservar. Eu não vou me preservar. Diga assim, eu renuncio. Eu renuncio. O meu jeito. O meu formato. O meu formato. Vai ter que me... Eu sou assim, não. Não é de Deus isso. Segundo a palavra de Deus, não é de Deus você manter o seu jeito. Porque ele disse, seja meu imitador. Imite o jeito do Senhor. Amém ou não amém? Se você ouviu isso até de mim, desouça. Não, porque eu olho para mim, eu não aceito ser como eu sou. Como é que você você que seja? Eu sou melhor do que você? Não. Seja imitador. E outra, traga para você, diga assim, eu sou a Bíblia que o mundo vai ler. Pois é. Não olhe para mim não, viu? Olhe para Jesus. Irmão, peça para cagar e saia. Diga assim, meu dor barriga, eu tenho que ir embora agora. Essa expressão que eu dava no futebol, mano. Eu jogava muita bola, aí o cara botava o pé e tirava o pé para não quebrar o pé. Homem, peça para cagar e saia. Aí não é perder o jogo assim. Não, porque o cara entra muito duro. Vai jogar porrinha. Era assim que eu jogava. Era. Vai jogar porrinha. Dá uma desculpa, peça para cagar. Tô me cagando. E saia.
A mesma coisa é no chamado, irmão. Se você não está disposto a se moldar ao formato de Jesus, porque tem que ser como ele, sim ou não? Peça para cagar e saia. Pronto. O quarto e último. Posso ir para o quarto aqui? Não termina aqui não. Tem mais um bocado para frente, mas eu não quero passar das 9. Amém ou não amém? Pessoal, era para a gente treinar uma célula aqui hoje. Mas eu pergunto, valeu a pena a gente chegou aqui até agora, sim ou não? A gente está na hora de treinar a célula já? Senão a gente está treinando, irmão. A gente não vai acelerar o relógio. Deixa a hora dele em nós. Amém ou não amém? Vai dar tudo certo. Só que quando a gente for, vamos estar tão preparados por ele, pela sua palavra, pelo treinamento, que vai ser muito rápido o resultado, não o processo. O nosso, diga assim, o meu foco. Diga assim, o foco da nossa igreja é processo. O resultado é uma consequência. Quarta etapa, o toque do Espírito. Diga assim, o leite, a manteiga e o sal. Ah, meu irmão, olha o que o texto fala. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Como uma batatinha, como um purê, sem sal, sem leite, sem manteiga. Irmão, me dá uma... Olha, quando eu vejo aqueles purê aguados, já tem purê que é transparente. E nem tem manteiga o suficiente, nem botaram leite o suficiente. E se colocaram leite desnatado. Sem sal. Hã? Não é de Deus, não. Diga assim, processo. 1, 2, 3 e já você lê. 1, 2, 3 e já. O Espírito Santo não entra na tua. Aleluia. Pergunta aí, tu tá cru ou tá cozido? Irmão, o Espírito Santo não vai operar para quem tá duro. Porque está escrito. Tiago, isso é heresia. Heresia do cão. Porque está escrito, não endureça o seu coração quando o Espírito Santo falar com você. Não endureça. É você que decide se vai amolecer ou endurecer. Não endureça. É você. Sim ou não? Repete 1, 2, 3 e já. O Espírito Santo não entra na tua. Só quando há quebrantamento e unidade. Na moral, irmão, ficou legalzinho o negócio, não ficou não? Ficou bom. Eu digo assim, a minha esposa vai olhar e vai dizer, ah, mas pela primeira vez ficou bom. Ela vai dizer. Porque toda vez era assim, mas a arte, que ensinamento, mal design, de caramba. Não, olha, defeito assim rápido, muito rápido para ver. Eu digo, pô, hoje, Senhor, me ajude na sabedoria, me dá. Como foi? Como é? É o quê? Ah, é? Não, não. Eu tô falando para mim, irmão. Imagina aqui, ó. Não é? Ei, escute. Eu pergunto, sinceramente, do jeito que eu fiz aqui, crianças entenderão, sim ou não? Do jeito que eu fiz aqui, vocês conseguem fazer isso aqui ou não? Da hora, irmão. Cada um com sua peculiaridade. Cada batata com seu sabor, não é, amém? Só quando há quebrantamento e unidade, o sal, o leite e a manteiga do Espírito Santo fazem o sabor aparecer. O sabor só aparece quando há quebrantamento e unidade. Vai dar psicólogo, varão. Agora eu tô pensando tudo aí. Devia vir pra cá, ó. Sei não. Você tá acabando, não. Tá acabando, tá acabando. A sorte de vocês é que a Rainha não tá aqui. A sorte de vocês é que ela está aqui. A bênção de vocês é que eu estou aqui. Aí Jesus disse, sim, capeta. Né? Que quer tirar a glória de Jesus. Assinado Satanás. Eu me basto. Né? Eu sei, eu faço, eu posso. Aí o Senhor faz. Vira jumento. Puf, igual fez com Nabucodonosor. Mas a gente fala brincadeira, mas também fala a verdade. Meu amém. Isso mostra que a gente não precisa ser sério para poder ensinar. A gente precisa ensinar a verdade. E a verdade, ela é poderosa. O purê
pronto, ainda precisa ser ajustado. Ou seja, foi chamado, foi lavado, foi descascado, foi colocado na água, foi levado para o fogo, foi amassado. Percebeu que um método faz a gente decorar tudo? Porque não é decorar, é entender, aprender o processo. Amassado e o tempero. A palavra de Deus diz que a gente tem que ter uma palavra temperada. Por isso tem gente que fala, aí tem outro que vem falar a mesma coisa. Rapaz, tempero do Espírito Santo, amém ou não amém? Isso aí não tem pastor nem teologia que dê não, viu? Não tem ministério, não tem pastor, não tem teologia. Quem dá é o Espírito Santo. A batata amassada é boa, mas sem tempero, sem manteiga, sem sal, sem leite, fica insossa. Seca, fica seca e difícil de engolir. Rapidamente fica durinha, rapidamente. Ela fica querendo tomar o formato anterior. O purê só é excelente quando recebe um toque final do chefe. O chefe é o Espírito Santo. O apóstolo Pedro, após ser tratado, cheio do Espírito e com palavras temperadas, pregou para 3.000 pessoas que foram convertidas. Líderes ide precisam ser cheios do Espírito Santo, mas também de graça, mansidão, sabedoria e amor. O fogo do chamado é poderoso, mas o tempero da maturidade é essencial para alcançar corações. Amém ou não amém? O Espírito Santo é o tempero do líder. A temperatura certa é a temperança, fruto do Espírito. Domínio próprio, meu irmão. É a temperatura certa. O leite é a palavra suave. A manteiga representa a unção que amolece o coração. O sal é a sabedoria de quem fala com graça. Tudo isso vem do alto, vem do céu. Diga assim, é do alto. É do alto. Barnabé era cheio do Espírito Santo e de fé. Olha o que está escrito. Por isso ele tinha autoridade e era chamado de... Irmão, já pensou alguém te chamar de filho da consolação? Que privilégio. E foi só o Espírito Santo que disse isso dele aqui. Filho da consolação. Está revelado na Escritura, vê? Líder sem unção é purê frio, é muito ruim. Tá? Olha, vou dizer uma coisa. Só meu pai é a única pessoa que eu conheço que eu acordava de madrugada. Ele estava muitas vezes na frente da geladeira com um pão francês aberto. A tapa da geladeira pegando o purê gelado e colocando dentro do pão. E pegava o bode na geladeira. Que tinha aquele sebinho, não tem o sebinho? Que é horrível. Ele raspava o sebo e colocava dentro. Fechava e dizia, quer? Eu fazia... Feijão, irmão. Papai não era referência, meu nome. Para isso, não. Irmão, é bom rir um purê gelado assim. Da mesma forma, um líder que não se mantém aquecido na presença de Deus não transmite vida. O líder ide precisa manter o fogo aceso, a graça viva, o tempero da palavra afiado. É um constante ajuste com o céu. A oração, diga-me a oração. A leitura, submissão, jejum e comunhão. É a receita perfeita para ser um líder. A mensagem, para a gente finalizar. A unção é o que transforma preparo em impacto. Diga isso. A unção é o que transforma preparo em impacto. O mundo já viu muita batata amassada sem sabor por aí. Mas Deus quer líderes temperados pelo céu, ajustados com amor, mansidão, graça e verdade. A mensagem final. O líder não serve apenas por obediência, mas com sabor, graça e unção. Repete, 1, 2, 3 e já bem alto. O líder não serve apenas por obediência, mas com sabor, graça e unção. Mais uma vez. O líder não serve apenas por obediência, mas com sabor, graça e unção. Mais uma vez. O líder não serve apenas por obediência, mas com sabor, graça e unção. Mais uma vez. O líder não serve apenas por obediência, mas com sabor, graça e unção. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus.
Eu só mostrar vocês o que falta, tá bom? Falta a quinta etapa, é onde a gente começa a servir. Bateu direitinho, glória a Deus, eu não me programei para isso. Mas vamos começar a servir, quer dizer, vamos começar a trabalhar depois, no serviço, ó. Então tem um processo aí do serviço, depois tem ali o... Aliás, é o último, é o serviço. É o serviço, amém? Ó, eu aconselho vocês terem esse livro, procura na internet, ó, purê de batata. Meu irmão, isso é do céu, não é não? Vou corrigir algumas coisas que tem aqui, tá errado, que vocês viram que eu dupliquei uma coisa assim. E vou falar para vocês, irmão, e glória a Deus por isso, vocês aprendam, amém? Como é? Poxa, pode cobrar. Eu fiz pensando em mim e em vocês, é mesmo?